Bom dia, hoje 25 de abril de 2025, seguindo com o nosso estudo da Carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós conversaremos sobre o capítulo 3, versículo 9 e seguintes, do 9 ao 20. Então nós conversaremos hoje sobre esses versículos. Estamos fazendo esse estudo não teológico da carta de Paulo aos Romanos, e a ideia do estudo é conhecermos um pouco mais essa carta de Paulo. Volto a dizer, o estudo não tem nenhuma finalidade teológica, não é de religião A, religião B, é uma análise do texto, é uma análise do contexto, é uma análise da cultura, é uma análise do conteúdo, mas sem nenhum viés de religiosismos ou de religiões, mas um viés de religiosidade, ou seja, uma reflexão com base no que está escrito para uma, digamos, meditação existencial, seria isso. Então, hoje, salvo engano, já é o nosso 7º estudo, e vamos então, nesse capítulo 3, a partir do versículo 9, lembrando aqui, Paulo está ainda na fase introdutória da sua carta aos Romanos. E ele está dizendo aqui sobre as questões da respeitabilidade da lei, melhor dizendo, do cumprimento dos elementos da lei, e da não exterioridade. É basicamente isso que ele está falando. E aqui ele fala dos culpáveis perante Deus no aspecto dos judeus, à época, que tinham a lei, dos gentios, que não tinham a lei. E aqui ele vai fazer um ligeiro esboço sobre a ideia da salvação pelas obras da lei e salvação pela fé. No próximo encontro de amanhã, aí sim nós falaremos um pouco da salvação pela fé. Então vamos aqui ao estudo. Começando até uma pergunta do Nelson, dizendo: Simão, todos usam essas escrituras, por que tanta divergência? Por interpretações pessoais, por subjetivismos interpretativos. Existem alguns acordos interpretativos, as regras de hermenêutica, as regras da exegese, mas nenhuma delas acaba tirando o aspecto subjetivista. Então, muitos interpretam para o seu interesse. Muitos calçam na interpretação eminentemente teológica. Uns calçam numa interpretação eminentemente cultural. Então, acaba criando algumas diferenças de opinião. Por exemplo, Nelson, lá Jesus, quando dizia meu pai e eu somos um, existem duas correntes de interpretação. Há aqueles que defendem a ideia da unicidade de Deus, que todos em Deus, ou seja, a ideia trina de Deus, Jesus e Espírito Santo serem uma pessoa só. Eles dizem que essa frase de Jesus, meu pai e eu somos um, comprova que Jesus era Deus. Já outros entendem que essa frase, meu pai e eu somos um, significa uma relação muito próxima de Jesus com Deus, a ponto de Jesus se identificar com o pensamento divino, mas não ser Deus. Vejam, a mesma frase leva a duas correntes interpretativas. Então é isso, Nelson, por isso que há diferenças interpretativas, e algumas dessas diferenças acabam sendo divergências e acaba gerando dissensões. Os cismas que nós tivemos na história do cristianismo vieram de diferenças interpretativas que se transformaram em divergências. O cisma do Oriente,
o cisma do Ocidente, né, o cisma do Oriente lá do século XI, né, da separação da Igreja Romana com a Igreja Ortodoxa, e o cisma do Ocidente lá do século XVI, quando vem o movimento de reforma luterana e os outros movimentos reformistas. Então, são interpretações diferentes, mas que acabaram acirrando ânimos e geraram divergências. E aí, novas escolas religiosas foram surgindo. Espero ter clareado um pouco a sua dúvida, Nelson. Então, vamos agora para o estudo. Então, temos ali no versículo 9, depois de Paulo responder às objeções sobre a culpabilidade perante a lei, sobre dele fazer a crítica entre conhecer a lei e vivenciar os mandamentos, entre a prática externa da circuncisão e o comportamento divergente ou diferente. Depois dele fazer isso, né, segue o versículo 9 dizendo: que se conclui? É Paulo dizendo: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois se já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Então aqui vem Paulo buscar elementos. Aqui ele vai citar o Salmo 14, vai citar o Salmo 53, ele vai citar o Salmo 5, ele vai citar o Salmo 140, ele vai citar o Salmo 10, Provérbios, salvo engano, o provérbio lá do capítulo 1, versículo 16, salvo engano, o Salmo 36. Então aqui ele faz um conjunto de citações que nós veremos a seguir, concluindo, dizendo qual vantagem, porque antes no estudo de ontem, lembram, nós falamos, ele perguntando qual a vantagem do judeu, qual a vantagem, qual a utilidade da circuncisão. Aí ele faz a crítica e agora ele vem concluindo dizendo, que se conclui, temos qualquer vantagem? Temos, veja, ele era judeu de nascimento, era cidadão romano por concessão, por ter nascido em Tarso, uma possessão romana. Então ele falava com judeus e falava com gentios, porque a carta era aos romanos judeus cristãos, aos romanos gentios cristãos. Então ele está dizendo agora na visão como judeu, temos qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado, ele se refere ao que ele falou antes na carta, que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. Tanto judeus como grego. Ele escrevia aos judeus cristãos de Roma, mas lembrando que essa carta de Paulo foi escrita em Corinto, na Grécia. Então Paulo estava na Grécia, Corinto, povo gentílico. Então ele estava dizendo, olha, quando ele diz tanto aos gregos quanto aos judeus, ele está dizendo tanto aos que estão sob a lei de Moisés, quanto os gentios, que não estão sob a lei. Então é onde ele fala tanto a judeus quanto a gregos. E aí ele segue citando, né, como ele diz então, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Esse é o Salmo 14, lá do versículo 1 ao 3. Ele está citando as escrituras agora, para justificar porque que todos estão debaixo, todos são culpados, entre aspas, não dolosos, muitos culpados culposos, não culpados dolosos. Não há justo nenhum sequer, Salmo 14. Também o Salmo 53. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Então ele está citando os salmos. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Esse é o Salmo 5.
Salmo 140 também. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. É o Salmo 10, lá no item 7. São os seus pés velozes para derramar sangue. Esse é o provérbio do capítulo 1, versículo 16. Nos seus caminhos está a destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Salmo 36. Então, o que Paulo está fazendo? Ele está trazendo as escrituras, trazendo os salmos, trazendo o provérbio, para fundamentar o que ele veio discorrendo na sua carta. E aí ele vem para fundamentar trazendo esses elementos. Para fundamentar que ideia? Que não há vantagem em ser judeu, em ser gentio, se não há o cumprimento dos mandamentos. A Etienne pergunta aqui, sempre tive dificuldade em entender os salmos. Etienne, é interessante essa sua pergunta. Primeiro, os salmos não são um livro escrito cursivamente por uma só pessoa em um momento só. Os salmos, eles foram sendo escritos ao longo de séculos. São 150 capítulos o livro dos Salmos. E eles foram escritos por séculos. Tem salmo escrito por diversos autores, inclusive Salomão, Davi, pelos Macabeus. Então temos salmos escritos ao longo de vários séculos, mais de 4 séculos. Então percebamos que os salmos, eles não têm uma cursividade monocultural. Foram escritos em diversos momentos, inclusive no exílio, quando o povo estava exilado na Babilônia. Então, o primeiro ponto é esse, o que faz com que nós tenhamos estilos diferentes nos salmos. Um conjunto de salmos de lamentos, um conjunto de salmos de esperança, um conjunto de salmos de louvor. E o que são os salmos? São cânticos. O salmo, na verdade, ele não é lido, ele é cantado. Porque são cânticos. Davi, quando compôs os salmos, ele os compunha com a harpa. Ele cantava os salmos. Então, por isso que aparentemente eles podem nos parecer de difícil entendimento, é porque nós precisamos primeiro imergir na cultura desses salmos, para entender o cântico, né? Para entender a profundidade daquele cântico. Como a gente vê lá, por exemplo, quando ele diz sobre o justo sofredor, né? Salmo 22, quando vai falar lá, meu Deus, por que me desamparaste? É um cântico belíssimo, que é uma frase que Jesus, é um salmo que Jesus começou a recitar na cruz, mas não teve força para continuar. Então, do Salmo 22, Jesus falou apenas o início, né? Ele disse lá, meu Deus, por que me desamparaste? Que é o salmo chamado Salmo do Justo Sofredor. Até abro um parêntese e a gente dá um pulinho nele aqui para dar uma lida. Veja o que é o Salmo do Justo Sofredor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Olha que legal. E segue o salmo, né? Diz, a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. De ti vem o meu louvor,
Na grande congregação cumprirei os meus votos, na presença dos que o temem. Então Jesus começou a cantar esse salmo lá na cruz pregado. Só que ele não teve forças. Então ele só falou a primeira parte dele, só o início. Deus meu, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani, né? As palavras dele. O Eloi, Eloi, lama sabachthani. Então, são salmos, são isso. Então, esse salmo, por exemplo, do justo sofredor, ele era cantado, recitado, cantado, quando a pessoa estava em sofrimento, mas se sentia justa. Estava em sofrimento e se sentia cumpridora dos seus deveres. Então, a forma da pessoa dizer que havia cumprido o seu dever, que era um justo, que havia cumprido a vontade do Senhor, era cantar esse salmo. Então, ele era um salmo aparentemente de lamento, mas ao mesmo tempo louvor. Por isso, Jesus o cantou na cruz. Começou, né? Por isso ele diz lá, ou seja, era um justo sofredor. Era um justo que estava em sofrimento, cumprindo a sua missão. Por isso ele canta esse salmo lá na cruz, né? É muito bonito isso, muito bonito. Então esses são os salmos, né? A Etienne fala que a Abigail, né, do livro Paulo e Estevão, cantou o Salmo 23, né, que é um salmo muito conhecido, né, o Salmo 23. Ele é muito recitado até pelas pessoas, né? O Senhor é meu pastor, né? Nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e tal. Interessante. Sobre esse Salmo 23, vou deixar uma pulgazinha atrás da orelha de vocês. Há exegetas que discordam um pouco da tradução para o Brasil, para o português. A tradução é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Alguns exegetas entendem que a tradução adequada seria: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Ou de nada terei falta, de nada sentirei falta. Nada me faltará e de nada sentirei falta são coisas diferentes. Nada me faltará, ou seja, tudo eu terei. Agora, de nada sentirei falta, mesmo tendo falta, não sentirei a falta disso. Então, há uma discussão exegética na questão de tradução. Há a maioria que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas há tradutores, exegetas, que entendem que melhor tradução seria: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta, de nada terei falta, né? Então, veja, como o Nelson perguntou, né? Diferenças interpretativas sempre existem, né? Muito legal. Vamos seguindo então com o nosso estudo. À medida do possível eu vou respondendo as perguntas, né? Não garanto responder todas, primeiro por talvez não saber a resposta, e segundo por talvez também não conseguir tempo, né? Então, seguindo, e aqui então ele faz essa observação e segue o texto dizendo: ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É muito legal essa parte de Paulo, muito legal mesmo. Aqui, então, nesse conjunto do versículo 9 ao versículo 25, ao versículo 20, Paulo está concluindo aquilo que ele já vinha escrevendo aos romanos, ou já tinha escrito aos romanos, sobre a lei, o cumprimento da lei, mas o verdadeiro cumprimento dos mandamentos. Que a lei não adiantava estar escrita no cérebro, na inteligência, não adiantava o ato externo da circuncisão, se não houvesse o sentimento da vivência dos mandamentos. Volto a dizer, nós temos os mandamentos divinos constantes no Decálogo, lá no capítulo 20 do livro Êxodo, e temos
várias outras leis, mais de 600 leis, que são chamadas leis de Moisés, são chamadas leis mosaicas. Então, é importante percebermos que temos as leis divinas e as leis mosaicas, que, salvo engano, posso estar enganado, são 613, né, leis para essa estrutura de Moisés. Mas então aqui, quando fala mandamentos, vamos ao decálogo, não nos outros conjuntos de leis. Então Paulo faz essa observação e diz que então ninguém é não culpável. Alguns dolosamente culpáveis, outros culposamente culpáveis, ou seja, conhecem e intencionalmente não vivem, e não conhecem, por isso não vivem. Angélica está confirmando aqui 613, exatamente, porque são os números dos nós colocados na vestimenta dos judeus, quando eles, nos que ficam uns fiozinhos sobrando na roupa, ali são o número de nós, né, da lei, das leis mosaicas, 613 artigos de lei, 613 nós. Então aqui ele faz essa observação e justificando que as escrituras falavam isso, os salmos falavam isso, o provérbio falava isso. E aqui no final, nesses versículos 19 e 20, nós temos um esplendor da teologia paulina, quando ele diz, ora, partícula conclusiva, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, é importante trabalhar essa ideia, veja, tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, quem está sob a lei? Os que conhecem a lei, os judeus. Então ele diz, ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, veja, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, ou seja, essa é a regra, não existem mais. E depois ele diz, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aí é o ponto-chave. Quando ele diz que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, é que quem diz conhecer a lei e não vive a lei é dolosamente culpável. Porque ele sabe, mas não faz. Ou se faz, faz de forma exterior, faz de forma pelas obras da lei, que é o que ele diz aqui, a exterioridade, e não a interioridade. Obras da lei. É interessante isso, porque nós temos uma passagem com Jesus que trata da mesma forma. Jesus disse, eu vim para que os cegos vejam e os que dizem vejo se tornem cegos. Vejam, Jesus dizendo isso. Eu vim para que os cegos vejam e os que dizem vejo se transformem em cegos. E aí um doutor da lei pergunta, Senhor, estás a dizer que nós, doutores da lei, somos cegos? E ele disse, não. Se vós fosseis cegos, vós não teríeis pecado. Mas por dizerdes vejo, é que o pecado se instalou em vós. Em outras palavras, se vocês não conhecessem a lei, não seriam dolosamente culpáveis. Mas como vocês dizem que conhecem a lei e não vivem, vocês são dolosamente culpáveis. É o que disse o Cristo. E é o que está dizendo Paulo aqui agora. Quando ele diz, visto que ninguém será justificado diante dele, do Senhor, pelas obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E o que são obras da lei? As exterioridades. As exterioridades. Aquilo que é exterior. Todos os processos que a lei estabelecia, de cumprimento externo. Isso é que é chamado obras da lei. A expiação é um procedimento externo.
a questão da purificação, os ritos do externos que Jesus, de certa forma, condenou, como ele dizia, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, quando fala salvação pelas obras da lei, é que as pessoas entendiam, em especial à época os judeus, entendiam que pelas obras da lei eles seriam justificados, dando a contribuição ao templo, indo ao templo, fazendo as X orações, e etc, e etc, etc, seriam justificados. E Paulo está dizendo que não são as obras da lei, é o conhecimento dela na aplicabilidade da lei, e não nas obras externas. E aqui até abre um espaço, porque quando Paulo pondera a questão de obras, nós temos, e Tiago também, o apóstolo, em sua carta, fala da salvação pelas obras. As obras faladas por Tiago não são as mesmas obras aqui ditas por Paulo. Quando Tiago fala de obras, ele fala dos atos caritativos. Quando aqui Paulo fala de obras, ele fala de obras da lei, ou seja, aqueles ritos externos. E esses ritos externos é que Paulo está criticando, que não é a salvação pelas obras da lei. Então ele diz, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Agora, quando o Tiago fala que pelas obras se salvam, ali Tiago não está trabalhando com a ideia das obras da lei, como Paulo trabalhou aqui. Está trabalhando com a ideia do fazer o bem, do ato caritativo. Como vemos lá no Ato dos Apóstolos, os atos caritativos capitaneados por Dorcas, né? uma mulher de fibra, uma mulher que atuou junto com os apóstolos. E ela era que simbolizava, que capitaneava todas as obras caritativas, né? Isso está lá no Ato dos Apóstolos. Então, é importante, para interpretarmos, separar obras da lei, que são os elementos exteriores, como vemos em algumas religiões, que têm regras exteriores, que você tem que fazer isso, fazer aquele outro, né? Como regra. Então Paulo está dizendo que não é isso que justifica perante Deus. E mais à frente, a partir do 21, que nós estudaremos amanhã, ele vai falar da justificação pela fé em Cristo. Mas até aqui ele está dizendo, mostrando isso. Veja como ele conclui muito bem. Paulo era um redator excepcional. Ele escrevia como ninguém. Ele vai montando todo um raciocínio. Todo um raciocínio. E depois de montar esse raciocínio, ele conclui para dizer, visto que ninguém será justificado diante dele, de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei, ou seja, estudando, conhecendo, eu posso vivenciar os ensinos. Agora, as obras em si, segundo Paulo, aqui, as obras da lei em si mesmas não justificaria. Então veja como ele faz essa crítica. Até porque no cristianismo nascente não existia rituais, não existia obras da lei. Por quê? A lei era amar. A lei, como Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Mas, na estrutura que Paulo está criticando, ele está separando sobre a exterioridade, as obras da lei, e a interioridade, a vivência do sentimento contido na lei. E aí ele fecha, digamos, essa parte introdutória. E eu vou até fazer um spoiler, né, do estudo de amanhã. O versículo 29, que ele diz assim, desculpe, o 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É muito importante isso, principalmente aos espíritas, que tem que temos, né, a ideia ideia não, né,
a base, fora da caridade não há salvação. E aí muitos dizem, mas Paulo falou que não são as obras que salvam, é a fé. Sim, Paulo falou das obras da lei. Obras da lei. Ele não se referiu a obras caritativas. Então vejam esse versículo 28 do capítulo 3. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Obras da lei. Sempre esse cumprimento nominal aqui, esse complemento nominal. Obras da lei. E por que Paulo fala isso? Porque os gentios não tinham que seguir a lei mosaica. Falaremos disso amanhã, né? É muito interessante por isso que eu disse a você, a carta de Paulo aos Romanos é um primor, né? A Dani pergunta aqui, quais os dias que tem feito esse estudo? Estão tanto ausentes. Dani, esses estudos eu faço aos domingos, mas eu já expliquei na outra live, é que, como eu tirei alguns dias de férias, né, estou em férias, eu estou fazendo esse estudo diariamente, de hoje até o dia 2, de hoje não, né, de anteontem até o dia 2 de maio, farei esse estudo, às 9 da manhã, todos os dias, né? Amanhã, domingo, segunda, terça, quarta. Então, depois, voltando ao meu trabalho profissional, eu já farei só aos domingos e talvez às quartas à noite. Ok? Mais alguma pergunta? A Angélica faz um comentário. Precisamos da fé, da intenção do bem, mas também da ação. Perfeito. Nós falaremos sobre isso amanhã, que estudaremos o versículo 21 à frente, né? A Dani disse que foi uma pergunta. Tranquilo, eu entendi aqui. Obrigado, Dani. Ok, mais nenhuma pergunta. Etienne diz, meio confuso, mas entendi. Vejam só, Etienne, vamos entender. A lei mosaica, ela falava sobre comportamentos, sentimentos, atitudes, mas também ela prescrevia certas atitudes que deveriam ser feitas. Por exemplo, a expiação, vez outra teria que se expiar. A purificação, ela estabelecia o pagamento do dízimo ao templo, a corvã, algumas vezes, para aqueles que quisessem, estabelecia regras do dia a dia das pessoas, obras da lei. É como hoje, se nós olharmos algumas religiões, por exemplo, tem religião que diz assim, você tem que confessar, você tem que fazer penitência, não pode comer carne no dia X, tem que fazer jejum, que também é a obra da lei de mosaica, fazer jejum. Então veja, isso são atos exteriores. Vamos lá, eu não como carne, é um ato exterior, mas falo mal dos outros. Então Paulo está querendo dizer que não são as obras da lei, não são as atitudes que a regra religiosa estabelece, as atitudes no sentido de práticas externas, que vão justificar a pessoa perante Deus. Então, veja, se a religião diz que eu não posso, tenho que fazer o jejum, eu posso fazer o jejum, só que falo mal dos outros, só que tiro coisa dos outros. Então esse jejum não vai valer nada. A religião pode dizer que eu preciso, sei lá, fazer uma peregrinação, tenho que ir a tal lugar. Eu vou a tal lugar falando mal dos outros. Ou seja, não adianta nada. Não adianta nada que eu fizer externamente se internamente não tiver equilíbrio. Então, por isso aqui eu estou explicando e deixando claro que obras da lei não quer dizer obras caritativas, como muitos interpretam. Obras da lei é aquilo que a lei falou que tem que ser feito para você ser daquela religião. No caso, aqui, o judaísmo. Então, Paulo está criticando, dizendo que não adianta essas obras da lei se não tiver um sentimento mais forte interiormente, que é o que depois ele vai chamar da fé e etc. Porque, veja, Jesus,
ele nunca estabeleceu obrigatoriedade de ações. Ele nunca disse, olha, para me seguir você tem que usar roupa X, roupa Y. Mesmo em alguns segmentos, vejo no meio espírita, alguns que não comungam muito o entendimento, exigem roupa, por exemplo. Vamos lá no meio espírita, você tem que usar roupa branca. O que tem a ver a cor da roupa? Adianta ter a roupa branquinha, alva, limpíssima e a alma suja? Outros dizem, não, para você receber o passe tem que ser com a mão virada para cima. E daí, se a mão está virada para baixo ou para cima, que diferença faz? Quer dizer que quem não tiver mãos não pode receber passe, então? Por quê? Porque tem que ser com a mão para cima, a pessoa tem a mão amputada, não pode receber passe. Então, isso aqui é um exemplo de exterioridade, atos externos. Para você fazer oração, você tem que estar ajoelhado, você tem que estar de pé, você tem que estar sentado. Isso são obras externas, isso são ações externas. E é essa a crítica que Paulo está fazendo, que ele chama de obras da lei, porque a lei mosaica, a estrutura, os 613 mandamentos, leis, estabeleciam certas condutas nesse estilo. Só pode entrar no ambiente dessa forma, né? Por exemplo, em algumas religiões você não pode entrar no ambiente de sapato, tem que tirar o sapato. Tudo isso são práticas externas que, se tiver sentimento nelas, tudo bem. Mas quando elas são somente externas, é que Paulo diz que não justifica, que não salva, né? E aí, então não basta só cumprir a lei, precisa agir no bem. Em tese, sim. Lógico que sim. Por que eu digo em tese? Porque cumprir a lei é agir no bem, porque a lei pede isso para agir no bem, né? É preciso agir no bem. Agora, há um detalhe, hein? Agir no bem sentindo vontade de agir no bem. Porque muitas pessoas fazem o bem por obrigação e não por opção, mas por obrigação. Então também não tem muito valor, né? Ok? Então são isso, né? São esses os pontos, né, que nós conversaríamos hoje. Vamos encerrar por aqui. E amanhã, às 9, retornaremos, né, para estudar a partir do versículo 21 do capítulo 3. Tá? Agradeço a vocês pela cordialidade de acompanhar, né, pela paciência em nos acompanhar aqui nessas reflexões. Volto a dizer, não é um estudo teológico, não é um estudo de religião A, religião B, é um estudo do texto e buscando elementos que compõem a estrutura da cultura que está no texto, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa, hoje é quinta? Não, hoje é sexta, né? Uma boa sexta-feira para todos nós e que nos encontremos, se Deus quiser, amanhã e hoje também, né, às 18 horas, com o nosso estudo sobre uma visão histórica do cristianismo. Então fica também aqui o convite para quem quiser, hoje ainda às 18 horas, também estamos fazendo esses estudos quase que diários, às 18 horas, um outro ciclo de estudos que começamos ontem, que é uma visão histórica do cristianismo. Então hoje teremos às 18 horas. Fica o convite e para quem não puder, né, tanto hoje como nesses estudos de amanhã e dessa sequência, esses estudos sempre eu deixo aqui no meu Instagram e deixo aqui também no meu canal do YouTube. Fiquem com Deus, Deus abençoe e até hoje às 18 para alguns, até amanhã às 9 para os outros, se Deus quiser.